Olá, seja bem-vindo ao canal Unidade Gerencial. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, nosso material, se inscreva, deixa o like aí, dá esse apoio pra gente, essa força. E hoje nós vamos falar aqui sobre a obrigatoriedade do crachá. Então, o crachá é obrigatório sim dentro das empresas. Qual que é a importância do crachá? O crachá, ele é um meio de identificação, é um objeto de identificação pessoal que serve principalmente aí para o reconhecimento de pessoas dentro de uma organização, seja como funcionário, prestador de serviços ou até mesmo visitantes, tá? Então, o crachá ele é essencial para garantir a segurança da empresa e dos funcionários. Em ambientes onde a demanda de indivíduos é muito grande, a preocupação com a identificação pode evitar também alguns problemas, tá? Qual que é o lado bom do crachá? As novas tecnologias relacionadas à radiofrequência, aplicados ali para os crachás, os tornaram, os deixam ser utilizados somente para identificação. Então deixou-se de utilizar o crachá ou o documento de identificação somente para a identificação. Então, hoje em dia, os crachás passaram a ter ligação com o controle da carga horária. Ou seja, o seu crachá, muitas vezes, ele está anexado ao seu controle de carga horária, né? Ao seu registro de ponto, como o pessoal diz. Então, sendo possível o uso em REPs, né, que são os registradores eletrônicos, né, de ponto, e também com controles de acesso, controladores de acesso, né? Então, esse é o lado bom do crachá. Existem alguns trabalhos que são realizados e as pessoas acabam tendo muitos problemas nas mãos, nos dedos, e a aplicação da sua digital no registrador de ponto acaba sendo um pouco mais difícil, porque às vezes está com o dedo cortado, machucado, desgasta, né, a pele dos dedos, a digital e tudo mais. Você não consegue. Por isso entra o crachá com essa medida, né, adicional. O uso do crachá ele é de extrema importância e obrigatório para todo trabalhador que preste serviço ao consumidor. Ele é uma medida, o crachá é uma medida de identificação e controle que as empresas possuem a seu favor e também a favor dos colaboradores. Como eu disse, em algumas empresas o crachá ele está ligado diretamente ao registrador de ponto, sua carga horária. Além de ser um modo de reconhecimento e exposição ou representação da empresa pelo colaborador, né? Uma vez que nós estamos representando trabalhos, nossas atividades pela empresa, nós precisamos ter uma identificação, um crachá de identificação ou um documento de identificação, tal como um policial, né, um advogado precisa ter o seu diploma, o seu registro de patente, o seu registro que você de fato trabalha naquela empresa, de fato possui aquele conhecimento. Legislação sobre o crachá. O crachá é obrigatório porque a norma regulamentadora, ou a NR número 11 da portaria MTB de numeração 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, o uso do crachá é exclusivo e indispensável na seguinte ocasião: 11.1.6. Operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se, durante o horário de trabalho, portarem um cartão de identificação com nome e fotografia em um local visível. Tá? Isso está na legislação. Existem normas regulamentadoras para essas atividades, né? E as devidas aplicações sobre o crachá de identificação. Também havendo a necessidade de informações em relação ao cargo, função exercida, né, na empresa, para assim constarem no crachá. Cada empresa
E a função do colaborador vai designar o tipo, modelo de crachá e as informações que ali irão constar, né? Isso seguindo todos os conceitos pré-definidos, tá? Pela segurança voltada no âmbito da LGPD, tá? Então tem tudo isso, não serão colocados dados pessoais, informações pessoais internas que não convergem para com a empresa, né? De acordo aí com a nossa segurança em relação a dados, né? Que a gente tem, são estabelecidos pela LGPD, tá? Então tudo isso é muito claro. Agora, vamos analisar uma outra questão. Veja bem, o projeto de lei, ou a PL 2254/15, traz a seguinte informação. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto de lei, né, ou a PL 2254.15, do deputado Vinícius Carvalho, né, do PRB, São Paulo, que torna, então, obrigatório o uso de crachás de identificação pelos profissionais que atendam o consumidor. Tá? Isso é o projeto de lei, isso foi aprovado, tá? Está em ativo já, tá? Está vigente. Os crachás deverão trazer os nomes dos funcionários e ser portados em local de fácil identificação e visualização. Tá? Então, como podemos ver até aqui, agora é obrigatório o uso do crachá para prestação de serviços, seguinte à regulamentação acima. Para deixar mais claro, essa medida também está atrelada ao Código de Defesa do Consumidor, tá? Aonde nós temos aí outra mudança feita no substitutivo do qual aí foi a inserção, né, da medida do Código de Defesa do Consumidor dentro do âmbito da Lei 8.078, né, /90, em vez de constituir lei separada. Tá? Então nós temos aqui uma questão muito séria, tá? Muito interna da empresa, porque a utilização de uma carteira, de um crachá, de um meio de identificação para o seu colaborador, ele é obrigatório, porque nós prestamos serviço para as pessoas, né? Agora, agora eu vou deixar muito claro. A lei não obriga você a colocar o seu nome completo no crachá. Não é obrigatório. Isso está nessa PL 2254/15, né, do deputado Vinícius. Não é obrigatório a utilização do nome completo no crachá. Por quê? Porque isso traz a exposição também do seu colaborador. Porque um cliente que ficou insatisfeito com alguma situação, alguma ocorrência, ele pode pegar os dados do seu colaborador, olhar o crachá tal e tudo mais, jogar isso nas redes sociais, procurar a pessoa lá e acabar, né, trazendo prejuízos, né, em relação à imagem dessa pessoa, tanto profissionalmente quanto não pessoal, não formalmente, né, dentro da empresa. No caso, como ser humano, né, como consumidor. E aí cabem diversas situações possíveis. Então, a lei, ela permite colocar ou o seu primeiro nome ou o seu último nome, ela permite que tenha o seu nome, mas não é necessário o seu nome completo. Tá? E outras informações também que vão comprometer você como pessoa, como consumidor, como ser humano fora do âmbito do trabalho, também não podem ser adicionadas ao crachá. Isso está isso tá nessa PL, nessa lei, tá? Isso você pode parar o vídeo aqui e pesquisar aí na internet, tá? Isso aí é domínio público, né, essas informações. Você entra na internet, você pode estar se informando mais a fundo. Qual que é a nossa conclusão em relação ao crachá? Podemos dizer que o crachá é uma medida de prevenção e segurança para o trabalhador, além de ser um modelo, né, um meio de identificação próprio. Tá? Ou seja, é a representação do perfil da empresa espelhado nos colaboradores em função do atendimento ao cliente. Tá? O crachá também muitas vezes é utilizado para um fim de chave de ponto de registrador, ou seja,
é utilizado como passe de ponto, está atrelado à sua carga horária. Então, ele não é só uma identificação, tá? E o crachá é bom, né? É de extrema importância ele ser utilizado em local de fácil acesso e visualização. Sempre deve estar ali em bom estado legível. Tá? E sim, mais uma vez, o crachá é obrigatório. Tá? Então são as nossas resoluções de hoje. Tá? Você pode pausar o vídeo e pesquisar, estudar qualquer um dos parâmetros aqui já ditos, tá? Você consegue encontrar isso na internet muito facilmente, tá? E caso você tenha alguma dúvida, queira trazer alguma informação, algum conteúdo, você pode estar mandando um e-mail para a gente. Unidade gerencial modelo@gmail.com, tá? Tá aí, vou deixar um e-mail aí para vocês, tá? E é um prazer aqui estar com vocês e até a próxima.